Olá, tudo bem? E agora a gente fala sobre imposto de renda. E para isso eu trouxe aqui no UOL Economia a Márcia Ruiz Alcazar, que é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Anne. Márcia, você vai me ajudar aqui a resolver uma questão do Tiago Taborda, que mandou o seguinte e-mail aqui para o UOL Economia. Na declaração de 2009, ele declarou que pagou, em 2008, um consórcio de imóvel. Em 2009, ele foi contemplado e comprou um apartamento de R$162 mil, sendo que 110 mil veio da carta de crédito, 25 mil do fundo de garantia e o restante grana dele mesmo, do tal do Tiago. Como que ele declara tudo isso no imposto de renda, Márcia? Essa confusão que foi carta de crédito, financiamento próprio, fundo de garantia. Como é que ele põe isso no imposto de renda? Então, na verdade, é uma pergunta bastante abrangente essa, porque ele vai mexer com diversos quadros da declaração de imposto de renda pessoa física. Ou seja, vai perder horas. Vai perder um pouquinho de tempo. Vamos lá, vamos tentar ajudar o Tiago na elaboração desse item aqui que ele precisa declarar para o fisco, né? Bom, considerando que ele tinha um consórcio, provavelmente no ano passado ele devia estar declarando as informações relacionadas às parcelas pagas. Então, se ele colocou isso no imposto de renda pessoa física dele do ano passado, parcelas pagas de consórcio de imóvel, tal, no valor tanto, este ano ele vai ter que mudar. Então, ele vai fazer o seguinte, onde ele escreveu parcelas pagas, lá no quadro de bens e direitos, parcelas pagas de consórcio, ele vai trazer todos os dados do imóvel que ele comprou. Então, ele vai dizer, olha, a casa ou apartamento adquirido conforme escritura, com a seguinte condição de pagamento. Parte de fundo de garantia, parte de recurso próprio e parte de contemplação de consórcio, conforme contrato, colocar todos os dados que ele puder dessa operação. Tem que lembrar que o Tiago, que tudo que ele for declarar neste ano, ele tem que guardar pelos próximos 5 anos, que é o prazo que a Receita Federal tem para chamá-lo para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então, isso para qualquer coisa ou é especificamente para financiamento, Márcia? Não, para qualquer coisa. Tá Todos bom. os documentos que comprovam a movimentação de patrimônio, ou de rendimento, ou de dívida, ou de pagamentos daquela declaração que você está realizando, você tem que guardar tudo isso para, se a Receita um dia perguntar, ela pode te perguntar nos próximos 5 anos. Né? Então, quanto mais completo for esse histórico na declaração de bens do Tiago, melhor vai ser para que ele consiga justificar isso daqui a 5 anos, se ele for chamado pela Receita Federal. Bom, então, ajustando o histórico e colocando valor anterior, o valor do ano passado, e valor atual, o valor da escritura que ele, registrou em cartório, ele vai agora declarar a origem do rendimento. Então, uma parte desse rendimento foi obtido pelo fundo de garantia. Então, existe um quadro de rendimentos isentos e não tributáveis no imposto de renda, uma linha específica para indenizações, rescisões e valores recebidos de fundo de garantia. Nessa linha, ele tem que declarar o quanto ele retirou do fundo de garantia. Os 25 mil reais nessa linha. Os 25 mil reais nessa linha, porque foi o que ele teve de fundo de garantia. Exatamente. Né? E o saldo remanescente do consórcio, ele vai declarar no quadro de dívidas e ônus reais. Então, ele está mexendo com 3 quadros da declaração dele. O de bens e direitos, que mudou a situação. Uma cota de consórcio passou a ser um imóvel, então ele tem que mudar toda a descrição dessa linha na declaração dele, como também ele tem que dar a origem da entrada desse dinheiro, que é através do rendimento lá do fundo de garantia e através da dívida que ele assume com a administradora do consórcio das parcelas remanescentes. E esse dinheiro restante aqui, Márcia, ele fala que o que sobrou ali, ele tirou dos investimentos dele, do que ele tinha. Então, se era recurso próprio, eu imagino que isso estivesse numa conta bancária, numa aplicação financeira, ou até mesmo em moeda, em poder dele, né? Que ele estivesse guardando conta isso corrente, na conta corrente, na casa dele, enfim, talvez. Então, quando ele utiliza isso e saca, o saldo na conta bancária vai ser reduzido também. Então, provavelmente, o status da situação financeira dele diminuiu. E essa queda nas aplicações financeiras dos recursos próprios vai justificar uma entrada de dinheiro. Isso é muito comum, porque dificilmente uma pessoa tem 100, 150 mil tirado de um bolo só, né, Márcia? É muito comum. Você tem aplicação, às vezes previdência privada, que você saca antes, você pode ter uma poupança, você pode ter moeda, você pode até ter recebido uma doação de um parente ou um empréstimo com alguém, né? Então, são várias as origens de rendimento. O importante aqui é ele ter certeza de que o que ele gastou para adquirir esse imóvel
tem efetivamente a entrada correspondente. É básico, né? Mas às vezes a gente se confunde. Então, assim, a gente fala aqui de uma diferença de R$52 mil, né? Ele tinha uma carta de crédito de 110 mil para 162 mil, que foi o valor da escritura que ele informa aqui, o valor da compra do bem. Então, ele tem que ter certeza que esses 52 mil ele consegue justificar pelo fundo de garantia e pelo recurso próprio que ele diz estar declarado no ano anterior. Márcia, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Até, eu que agradeço. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no UOL sobre imposto de renda. E faça como o Thiago, mande sua dúvida aqui para o nosso e-mail, uoleconomiafinanças@uol.com.br. Espero seu e-mail, hein?